O senhor acha que a nossa mente embeleza muito a história no lugar de ver a realidade por trás dela? Com toda certeza. A gente sempre tende a romantizar todas as histórias que a gente ouve. E ouvindo tudo parece lindo, mas vivendo não é tão lindo assim. O senhor foi traído nessa vida? Não existe história de fidelidade no caminho do mal, meus irmãos. O mal sempre é traído. Seu moço, na minha época, o meu acordo era de consciência, né? Esses espíritos com quem o senhor lidava, que informação extra eles passavam por senhor, por exemplo, que um guia espiritual não passaria? Todas aquelas que me perguntam hoje eu não passo. Tudo aquilo que vai te dar a certeza de que você sabe mais do que o próprio Deus. Todas aquelas informações de que te dão a ilusão de que você está no controle. A sua última encarnação, antes de entrar para essa sua etapa no umbral, contribuiu para ela? Sim. Encarnado eu também utilizava da magia para ter benefícios. Quando eu desencarnei, me foi feita uma proposta de poder fazer algo com muito mais permissões e com muito menos limites. Foi exatamente esse desejo de querer mais que me levou ao pseudo-reinado que eu tive. Então, quando o senhor desencarnou, o senhor não ficou exposto a espíritos umbralinos que pudessem atacar o senhor pelo poder mental que já havia conquistado? Não. Quando eu desencarnei, eu já tinha um acordo feito com quem já tinha me prometido enquanto eu estava encarnado que me daria mais quando eu morresse. E eu fui para lá. Pode ser. Como? E daí eu desencarnei e fui direto para lá. Pode-se associar isso ao que a gente chama, vulgarmente, vendeu a alma pro demônio? Sim, pode. Vulgarmente falando, de uma forma que fique claro para quem está ouvindo, era tipo isso. Mas parece que não foi uma venda, muito mais que um acordo. Quando a gente faz esse tipo de acordo, a partir do momento que você dá algo para receber, consequentemente é uma venda, né? Só não era a Claro que venda. sim. Todo o meu ser. Eu sacrifiquei partes do que eu tinha e de quem eu era para ter mais daquilo que eu queria. Seria possível fazer tudo o que o senhor fez naquela vida, inclusive esse pacto, se não tivesse mediunidade? A mediunidade, ela foi conceituada há pouco tempo, né, seu moço? Mas ela existe desde que o mundo é mundo. Partindo do princípio que o sino bate de lá para cá, sempre houve contato com as esferas maiores
e as esferas menores. Em outras épocas eles podiam chamar de outra coisa, não de mediunidade, mas o que de fato acontecia era a mesma coisa. O senhor podia de fato ver e ouvir os espíritos? Não só ver e ouvir, mas como evocá-los também. Enquanto o senhor caminhava, imagino que desde a infância o senhor, por ver e ouvir os espíritos, conheceu o seu espírito guia. Fala um pouco dele pra gente, daquela vida. Quando meu guia fazia contato comigo, no início ele tentava me conduzir. Mas chegou um ponto que ele simplesmente, não vou dizer, me abandonou, mas deixou que eu de fato vivesse e colhesse aquilo que eu já tinha deixado claro para ele, que era o que eu queria. Ficava sempre me observando com aquela cara de negação. Igual quando o pai vê o filho fazendo besteira e não pode fazer nada. Pode-se dizer que o guia vestia roupagens que hoje vemos na Umbanda ou era feiticeiro? Nenhum dos dois. O meu guia, ele se vestia similar às túnicas que a gente vê hoje em artes do tempo de Cristo. Ele estava sempre vestido com aquelas batas, aquelas túnicas cobrindo o corpo, sempre em cores claras, branco, bege, aquele marrom clarinho, cor da areia do deserto. Algumas vezes cobrindo a cabeça, outras vezes com a cabeça descoberta. Era dessa forma que ele se apresentava para mim. Em algum momento o senhor se arrependeu de não ter ouvido os conselhos dele? Seu moço, quando a gente fala sobre arrependimento, eu vejo que é simplesmente uma forma da gente se sentir melhor para dizer que a gente faria diferente. Mas no fim das contas, a gente sabe que a gente não faria diferente. Porque se a gente fosse fazer realmente diferente, a gente nem teria feito a primeira vez. Porque sempre é dada a oportunidade de escolha. Então eu vejo que o arrependimento hoje, as pessoas usam mais como desculpa para dizer que agora são bons e que não fariam de novo, do que como algo que de fato impactou o coração daquela pessoa. Então se eu for te dizer que eu me arrependo, eu estaria mentindo. Não me arrependo. Porque foi somente tudo que eu fiz que me ensinou tudo que eu sei. Qual, se o senhor se lembra, foi a gota d'água, o divisor de águas, em que o senhor entendeu que a partir dali já não estaria mais vibratoriamente acessível àquele espírito guia? Vou te confessar verdadeiramente, seu moço. Não chegou a ser uma gota d'água. Porque não me fazia falta. Nunca fiz nem questão. Porque eu nunca quis ouvir.
Então, quando ele parou de realmente se comunicar comigo, de forma mais ostensiva, para mim aquilo foi como uma dádiva. Foi como se eu tivesse conseguido o que eu queria, que era fazer ele parar de me encher o saco. E eu só de fato que eu precisava ouvi-lo quando eu vi que tudo que eu busquei me traiu. O meu conhecimento me traiu, o meu poder me traiu, os meus guias, quando eu digo guias, eram os meus, entre aspas, mentores do mal, me traíram. Foi somente quando eu vi que o mal, ele era muito mais capaz de me trair do que de me servir, que eu decidi de fato ouvi-lo. Foi quando eu apenas corri um risco eminente de viver tudo aquilo que eu já fazia há muito tempo com os outros e sabia o quanto era ruim. Aquele foi o momento que eu decidi ouvir. Foi na minha queda. Não foi na falta dele. Mas foi na minha frustração com o mal. De saber que tudo que eu passei, tudo que eu fiz, só serviu para servir os interesses de um mal que era maior do que eu. E que eu era só mais um para cumprir a tarefa dele. Seu Tranca-Ruas, de que forma se plasmavam esses, entre aspas, mentores do mal? E de que forma se plasmava o mentor do mal que fez o pacto e honrou o pacto depois que o senhor desencarnou? Eram dois, os principais. E havia um terceiro que nunca mostrava o seu rosto. O terceiro ficava sempre nas sombras, encapuzado, onde eu só ouvia o som da voz dele e o esboço do seu corpo, da sua vestimenta que cobria todo o corpo. Os outros dois eram antagônicos um ao outro. Um era muito belo, simpático, magnético, manipulador. E o outro era ignorante, rude, agressivo, grotesco. Era dessa forma que ele se apresentava. Se plasmavam na imagem humana mesmo, porém numa imagem humana distorcida e o outro numa imagem humana muito bem definida. E o outro eu nunca sequer vi seu rosto. Imagino que pela necessidade de disciplina, o senhor não desenvolveu ou alimentou excessivamente vícios na carne. Meu único vício era o poder e o prazer. Meu único vício era carnal em relação à sexualidade. Era o poder, a sexualidade, eram os únicos vícios que eu tinha. Nunca me viciei em substâncias que poderiam de alguma forma prejudicar a minha consciência e o meu intelecto. Pode-se considerar que, ainda que o senhor tivesse o seu objetivo e trabalhasse por ele, eu gostaria que o senhor contasse que objetivo é esse durante a sua encarnação com tanta mediunidade, se o senhor também defendia causas que podem ser consideradas como prática de caridade.
Meu objetivo encarnado era simplesmente saber que eu tinha o poder de manipular pessoas. Era só isso. Fazer com que as pessoas fizessem o que eu queria, do jeito que eu queria e na hora que eu queria. E a única prática que eu não considero uma caridade, mas que ao meu ver era um bem, era ensinar e dar poder àqueles que eram injustiçados por aqueles que achavam que tinham poder. Nesse momento eu prejudicava os grandes, e ensinava os pequenos a não serem prejudicados por eles. Mas de uma forma negativa. Ensinava eles a se vingar do mal que foi feito a eles através da magia. O senhor pode situar a gente em mais ou menos que época foi isso? Qual? Dessa encarnação? Para vocês aqui, entre o século XII e XIII. Depois voltei no século XV. Foi onde eu tive as experiências encarnatórias mais profundas em relação ao acesso à magia. Claro que sim. Seu Tranca-Ruas, o seu médium falou pra gente que poderíamos ficar 1h30, e aqui chegamos a 1h30, e eu queria confirmar com o senhor se podemos estender mais meia hora ou o senhor prefere deixar que façamos isso numa outra oportunidade. Como é que tá o bater das horas, cara? São 7h10. O trabalho de vocês. Ah, tá. O trabalho de nós hoje são só nós mesmos, né? É o menino dele e essa mãe. É possível estender? Muito tranquilo, você tá tranquilo? Tô ouvindo uma história maravilhosa dessa. Maravilhosa no sentido de um aprendizado grande. É possível sim, seu moço. Graças à humildade e à boa vontade dos trabalhadores que auxiliam a gente aqui, que vão ter a empatia de poder esperar mais 30 minutos. Graças a Deus, louvado seja. Então vamos lá. Qual que o senhor considera hoje que naquela última encarnação foi os seus 3 maiores erros? Vaidade, vaidade, vaidade. O senhor pode definir cada uma delas? A vaidade do querer, a vaidade do poder e a vaidade do ceder. A vaidade de querer mais do que pode, a vaidade de querer poder ter mais do que tem, e a vaidade de ceder a seus princípios para cumprir os outros 2 anteriores. E quais o senhor acredita que foram os seus 3 maiores acertos? A humildade e a humildade. O senhor pode definir cada uma delas? A humildade de ceder, a humildade do querer, a humildade do poder. A humildade de ceder aquelas coisas que
me impediriam de continuar crescendo. A humildade de não querer que as coisas sejam feitas do jeito que eu queria. E a vaidade de não poder fazer tudo que eu podia. Graças a Deus. O senhor foi traído nessa vida? Nessa qual? Nessa encarnação que o senhor está narrando, nessa última? Não existe história de fidelidade no caminho do mal, meus irmãos. O mal sempre é traído. O senhor parece que desenvolveu uma personalidade e um trato bastante pacífico e tranquilo. Foi sempre assim? Seu moço, eu sempre entendi que quem fazia menos escândalo era aquele que era menos visto. E para eu fazer tudo que eu queria, eu precisava ser discreto muitas das vezes. Então isso foi algo que não posso dizer sempre, mas que por muito tempo me acompanhou. Como o senhor via educação na sua encarnação, religião e sexualidade? A educação eu via simplesmente como o conhecimento. Para mim, mais educado era aquele que sabia mais, não aquele que era mais bondoso. Sexualidade, para mim, era um meio de obter prazer. E a outra é qual? Vamos falar do poder. Agora eu fiquei interessado nisso. O que em relação ao poder? E como que o senhor via o poder na época? A política? A política e o poder. O poder eu via como uma forma de você estar acima da lei, e a política era uma forma de você poder exercer o poder para estar acima da lei. Para que você criasse e determinasse o que podia, o que não podia, o que era certo e o que era errado. O poder sempre serviu para isso, para definir o que ele acredita que é certo. Ou como um meio para conquistar aquilo que ele quer. Havia minorias oprimidas por preconceito? Vamos dizer, preconceito contra a cor de pele ou preconceito contra discernimento sexual? Muito mais do que hoje, né? Muito mais do que hoje. Nessa época, seu moço, que era diferente e o que era errado era mandado para a fogueira, era apedrejado, pancada até a morte em praça pública. E isso era bonito, né?
É a tal da hipocrisia, né? Nessa vida, o senhor era heterossexual ou homossexual? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se fosse homossexual, teria alcançado o mesmo? Nessa vida e em todas, na qual eu me recordo, eu sempre segui o fluxo de ser hétero e viver questões tradicionais, sempre. E a questão do homossexualismo, seu moço, ele é prejudicial ao ser. Ele traz consequências psíquicas, energéticas, emocional, porque no fato, o homossexualismo ele se trata de você não saber quem é e não aceitar o que é e como está. Se eu não aceito quem eu sou, como estou, naturalmente, eu me transformo num ser perturbado. Mas pode, seu Tranca, ter pessoas que vivem na homossexualidade e não serem tudo isso que você está falando? Claro que pode. Mas o exercício mental que ela vai precisar fazer para que ela se convença de que isso realmente é o correto é muito maior do que se ela estivesse fazendo o que realmente é correto. Então, no fim do dia, seu moço, você desprende tanta energia para poder se convencer de não seguir o que é a natureza, que não sobra energia para fazer o que de fato estaria às vezes te fazendo progredir mais. Se perde muito tempo nesse processo. Se conclui disso, então, que se o senhor fosse homossexual, o senhor não teria alcançado o que alcançou naquela vida. Seria um fator influenciador, porque existiam coisas de polos energéticos, energia mental, forças de evocações que são necessárias de um despreendimento energético, psíquico, ritualístico. Se você precisa fazer um ritual onde você precisa de muita energia densa e masculina, não se é feito com energia sutil e feminina. E vice-versa. E isso serve até mesmo para os sacrifícios. Quando se sacrificava para fazer rituais, não se sacrifica somente o corpo. Se sacrifica o energético. É por isso que se fazem rituais. Não é pelo corpo, mas pela energia que é desprendida naquele corpo. E isso servia até para os rituais animais, onde para determinado tipo de ritual a gente precisava de um animal do sexo feminino para outro do sexo masculino, e para determinados rituais a comunhão desses dois sexos para que seja sacrificado. Claro que sim. Naquela vida, existiu um grande amor que perdurou o tempo e o espaço? Todo amor perdura ao tempo e ao espaço, seu moço.
E não existe ninguém que vá viver sem ter contato com o verdadeiro amor. Em outras palavras, naquela vida o senhor encontrou sua alma gêmea e ela continua com o senhor? Seu moço, eu não vou dizer no sentido romântico, como muitas pessoas veem as almas gêmeas, mas sim, encontrei. Mas as minhas decisões impediram que a gente estivesse na mesma egrégora, na mesma frequência. E hoje a gente não se faz mais contato por questão energética. Claro que sim. O senhor pode dizer que função ela exerce em qual falange? Não faço a mínima ideia. Sei que é algo muito acima do que eu tô. Existem campos em que a gente acessa acima e abaixo daquele em que a gente está situado. Acima para que a gente possa vislumbrar tudo o que podemos ter quando chegamos mais próximo de Deus. E abaixo para que a gente também consiga compreender o que se passa na cabeça e energeticamente daquelas pessoas que ainda não foram tocadas pelo bem. Ou seja, até onde me é permitido ver, eu ainda nunca enxerguei. Com certeza ela está além daquilo que hoje eu posso vislumbrar. E como que o senhor se sente, então, por não ter contato assim com alguém a respeito de quem o senhor tem um profundo sentimento? Eu sinto que eu preciso fazer mais e mais rápido, né, seu moço? Nessa última vida, qual foi o auge e existiu um auge e o senhor começou a decair até a hora da morte? Ou chegou um momento tipo, 35 anos foi o meu melhor momento e a partir dali até a morte tudo foi perfeito, foi top? Fala um pouco sobre isso. Isso encarnado, seu moço. Sim, senhor, encarnado. A minha vida encarnada foi muito boa. Conheci a magia cedo. Comecei a usufruir dos benefícios dela cedo. Foi de fato algo que somente o corpo, quem perdeu a sua energia. Mas conscientemente, eu sempre tive muita vitalidade. Eu pratiquei magia até meus últimos dias. Que aparência o senhor tinha naquela vida e o senhor mantém essa aparência até hoje? Não, hoje eu não mantenho mais a mesma aparência.
Mas é algo bem similar. Os traços foram poucamente refinados para se adaptar ao padrão estereótipo dos encarnados atuais. Claro que sim. E por que essa necessidade de se enquadrar? Não é bem uma necessidade, seu moço. É somente uma possibilidade. E alguns fazem porque é possível. Eu achei que faria sentido para mim poder apagar algumas marcas que faziam me lembrar de algumas coisas que eu não queria mais me lembrar. Muito bom. Como é que foi, chegando ali o momento da morte? O senhor sabia mais ou menos com que idade ia morrer pelo acesso ao conhecimento, a tanto espírito? Como é que foi? Esses espíritos, porque às vezes os espíritos de luz respeitam, né? Não vou falar sua encarnação passada, não vou falar quando você vai morrer, não sei, não vejo nada. Mas esses espíritos... Esses espíritos com quem o senhor lidava, que informação extra eles passavam por senhor, por exemplo, que um guia espiritual não passaria? Todas aquelas que me perguntam hoje eu não passo. Tudo aquilo que vai te dar a certeza de que você sabe mais do que o próprio Deus. Todas aquelas informações de que te dão a ilusão de que você está no controle. E a Claro que sim. com qual idade? Isso. Também. Com qual idade o senhor... Bom, sim, com qual idade o senhor desencarnou? Mas o senhor já sabia? Sim. Eu desencarnei com 63 anos. E me foi falado 3 anos antes que eu precisava de cumprir coisas até o momento em que eu desencarnasse. E aí colocaram a ampulheta do meu lado e falaram: tá correndo. Seu tempo é curto. E a gente precisa do teu serviço. O senhor não pensou em fazer uma magia para continuar encarnado? Não, porque o que eu realmente queria estava do outro lado. Então foi só uma motivação para que eu fizesse mais, para que quando eu desencarnasse, eu tivesse mais. Porque a encarnação, ela limita, né? E era exatamente isso que eu não queria. Eu queria poder viver sem limites. Fazer o que eu queria, quando eu queria, da forma que eu queria. E encarnado tem muita coisa que limita a gente de fazer isso. Assim como existem egrégoras do bem, imagino que existem repartições do mal. Não existiam antagonistas ao projeto dos maldosos com quem o senhor tinha contato?
Claro que existia. Claro que existia. E aí entrava uma das minhas limitações como encarnado, né? Existiam coisas que não me eram possível fazer porque tinham pessoas mais poderosas do que eu, por eu não poder fazer tudo o que eu poderia fazer quando eu tivesse desencarnado. E eles não se disfarçavam de integrantes do mesmo grupo, tentando induzir o senhor, por exemplo, ao suicídio? Seu moço, na minha época, o meu acordo era de consciência, né? Normalmente espíritos que fazem isso não são espíritos tão grandes. Quando esse tipo de influência chegava até mim, e era comunicado antes. Então eu podia me preparar para quando os ataques viessem. Claro que sim, faz sentido. Aquele inimigo seu, que do astral, hoje está trabalhando ao seu lado? Sim, na linha de malandro. Claro que sim. Por que ele não está como Exu? Ele faz um trabalho em duas bandas, né? Tanto na linha da direita quanto na linha da esquerda. Exatamente por o que ele aprendeu, ter dado para ele com a consciência e o conhecimento para poder transitar nessas duas vibrações. Tá certo. Como que o senhor desencarnou naquela vida? Naturalmente, quietinho, em casa, com as minhas velas acesas, esperando a morte chegar. O senhor alcançou êxito, considerando o êxito que buscava o encarnado mediano naquele tempo? E foi exatamente por ter tido esse êxito encarnado que eu tive a certeza que poderia ter mais quando tivesse desencarnado. Se o mal tivesse me prometido e não tivesse cumprido enquanto eu estava encarnado, que garantia eu teria de que ele cumpriria depois que eu desencarnasse? Claro que sim. Faz sentido. Seu Tranca-Ruas, que conselho o senhor dá para as pessoas que têm mediunidade e pensam seguir o mesmo caminho? Sigam, se quiserem sofrer o que eu sofri, e ignorem, se não quiserem passar o que eu passei. É muito fácil, seu moço, a gente vir aqui e dar lição de moral. Mas eu vejo que a maior moral, ela está em você dar o conhecimento, deixar com que a pessoa decida o que ela quer colher. Então, o meu conselho é: siga sabendo das consequências. E não siga sabendo dos benefícios. E a tua própria moral é quem vai dizer
se você vai seguir o mesmo caminho que eu ou não. E o que... E se a pessoa escutou isso, escutou sua história até agora e disse, eu não vi sofrimento aí. O cara teve uma vida boa pra caramba, teve um monte de amigo. Amigo que avisava quando o mal chegaria, teve êxito na vida, morreu bem, de uma forma tranquila, chegou do outro lado, já foi lá pro lugar lá, conseguiu 300 anos morar num castelo e no final ainda, quando ia ser derrotado, passou pra luz. Seu moço, o único conselho é, se você não viu o sofrimento nessa história, repita o que eu fiz e viva o que eu vivi. E aí tire as suas próprias conclusões de que se houve sofrimento ou não. O senhor acha que a nossa mente embeleza muito a história no lugar de ver a realidade por trás dela? Com toda certeza. A gente sempre tende a romantizar todas as histórias que a gente ouve. E ouvindo tudo parece lindo. Mas vivendo não é tão lindo assim. Graças a Deus. Estamos chegando nos minutos finais. Uma pergunta que alguém certamente deve ter ficado com ela na cabeça. Do seguinte, ainda que seja uma generalidade, quero que o senhor responda. Se diz que quem faz o bem morre de forma natural, tranquila, porque foi bom, né? E quem morre de forma violenta, nada tranquila, é porque praticou maldade. É realmente assim? Claro que não. Eu não pratiquei o mal e morri de forma leve. A forma como cada um morre não representa o bem ou o mal que fez. Representa o que precisava aprender com o seu momento de partida. Independe se fez o bem ou se fez o mal. Então, outra questão, quando a gente faz o mal, a gente acaba se afundando cada vez mais. Existe esse peso para baixo, entre aspas, que existe por a pessoa se culpar, por não merecer ir pro bom caminho, mais além do peso dos seus próprios atos? Seu moço, não há nenhum peso maior do que aquele que você não consegue soltar. Se você segurar um objeto de 5 quilos por 1 minuto, ele vai parecer leve. Mas se você segurar esse mesmo peso pela eternidade, será que ele continuará leve com o passar dos anos? O maior fardo é aquele que você não consegue soltar. Esse é o maior peso. Graças a Deus. Senhor Tranca-Ruas, de toda a sua história, que informação o senhor gostaria de passar para a gente que talvez eu não tenha buscado com as minhas perguntas? A parte da minha história que poderia ser útil foi passado nas suas perguntas com muita clareza. Não fugiu nada. Pode ficar tranquilo.
Graças a Deus. Qual que é a sua perspectiva de futuro? A minha pessoal, Sim, senhor. É daqui para onde? daqui para qualquer lugar que seja um pouquinho melhor do que o lugar que eu tô hoje. E isso não é sinônimo de que onde eu tô está ruim. Mas é porque eu sei que a escada para cima, ela nunca acaba. Quanto mais a gente sobe, mais realizado e feliz a gente se torna. No futuro eu só quero não estar no mesmo lugar que eu tô hoje. Pergunta: ascensão pode ser uma meta ou é mérito? A ascensão, ela não é meta e nem mérito, ela é um dever. É nosso dever progredir, sem se preocupar com o mérito. A pergunta é feita apenas pelo dever. Claro, eixo. Seu tranca-rua, qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? Sejam simples e humildes. Sigam um caminho do bem. Por mais que a promessa do mal seja boa, no final, ele sempre vai te trair para ter o benefício que ele queria. É pouca coisa a se fazer, mas é muita coisa para que se consiga fazer esse pouco. Só ser simples e humilde, reconhecendo o seu tamanho verdadeiro e buscando galgar a ascensão pelo dever de ser bom, já é o suficiente. Uma pergunta extra, então. Hoje, quando o seu espírito sai do perispírito, para onde ele vai? Essa é conversa para um próximo diálogo. Que assim seja. Graças a Deus. Laro eixo. Salve, seu moço. Salve seu tranca-ruas. Finalizamos então, seu moço. Sim, senhor. Muito obrigado pela oportunidade do diálogo. Eu que agradeço, seu moço, pela oportunidade de compartilhar e te parabenizar pelo seu comprometimento com o seu dever. Que assim seja hoje e sempre, que a luz divina ande com o Senhor. E no que precisar, no que nos for cabível, estamos olhando por você. Graças a Deus. Muito obrigado. Fico muito feliz, viu? Normalmente a nossa vida é tão insignificante para esses demônios e tanta gente fala tanta coisa. O que fez, o que chamou a atenção desse espírito, dessa densidade, para chegar a se materializar lá e fazer finalmente concretizar o pacto? Só porque o senhor era inteligente, tinha um histórico e estava disposto a sacrificar um recém-nascido? Não era só por estar disposto a sacrificar, né, seu moço? Mas quanto aquilo representava em mim uma grande dor. A minha companheira estava no trabalho de parto, bem no centro desse circo. E assim que ela desce à luz,
esse espírito olhou para mim e a gente tinha uma adaga bem bonita, por sinal. Foi forjada por mim mesmo. E assim que a criança nascesse, ele me falou que eu não poderia nem pegar ela no colo. Assim que ela saltasse, eu deveria olhar nos olhos dela e aprofundar minha adaga no seu coração. E ali vê-la partir. Só que tem uma parte dessa história que uma pessoa não sabia, que era minha própria companheira. Ela não sabia que eu tinha feito esse pacto. Falava para ela que era por outros motivos, e que aquilo seria algo que garantiria a proteção do nosso filho, essas coisas. E aí, nesse momento, eu não perdi só meu filho, né? E após isso, foi como se uma perversidade tão grande tivesse dominado meu ser, como algo que eu não conseguia explicar. E aí, naquele momento, eu entendi que eu estava sendo alguém tão mal quanto aquele mal que me prometeu. E eu reinava sem precisar de sentar no trono. Simplesmente, o poder de controlar o outro era o que me deixava extremamente satisfeito. Um parênteses aqui da sua história. Alguém que está ouvindo vai dizer, justifica a crítica das pessoas de não confiar em espírito que incorpora na Umbanda. Se não faz nem muito tempo ele estava fazendo isso, como que pode ter se redimido assim e já tratar as pessoas? O senhor foi traído nessa vida? Não existe história de fidelidade no caminho do mal, meus irmãos. O mal sempre é traído. Seu moço, na minha época, o meu acordo era de consciência, né? Esses espíritos com quem o senhor lidava, que informação extra eles passavam para o senhor, por exemplo, que um guia espiritual não passaria? Todas aquelas que me perguntam hoje eu não passo. Tudo aquilo que vai te dar a certeza de que você sabe mais do que o próprio Deus. Todas aquelas informações de que te dão a ilusão de que você está no controle. Então a maior lição que eu aprendi em todas as experiências que eu já tive, eu aprendo todos os dias, é a da humildade. Como a gente já trouxe num diálogo anterior, é o mistério da simplicidade. Quando a gente consegue ser simples e humilde, a gente sabe onde é o nosso lugar. E a maioria das pessoas estão no lugar errado porque não sabem qual é o seu lugar. E elas não sabem por falta de humildade. É pouca coisa a se fazer, mas é muita coisa para que se consiga fazer esse pouco. Graças a Deus. Laroeixo, salve seu tranca-rua.